No primeiro dia que se seguia ao sábado, Maria Madalena foi ao sepulcro de manhã cedo, quando ainda estava escuro. Viu a pedra removida do sepulcro. Correu e foi dizer a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava: Tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Saiu então Pedro com aquele outro discípulo e foram ao sepulcro. Corriam juntos, mas aquele outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Inclinou-se e viu ali os panos no chão, mas não entrou. Chegou Simão Pedro, que o seguia, entrou no sepulcro e viu os panos postos no chão. Viu também o sudário que estivera sobre a cabeça de Jesus. Não estava, porém, com os panos, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o discípulo que havia chegado primeiro ao sepulcro, viu e creu. Em verdade, ainda não haviam entendido a Escritura, segundo a qual Jesus devia ressuscitar dentre os mortos. Os discípulos então voltaram para as suas casas. Entretanto, Maria se conservava ao lado de fora, perto do sepulcro, e chorava. Chorando, inclinou-se para olhar dentro do sepulcro. Viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Eles lhe perguntaram: Mulher, por que choras? Ela respondeu: Porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. Ditas estas palavras, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não o reconheceu. Perguntou-lhe Jesus: Mulher, por que choras? Quem procuras? Supondo ela que fosse o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o irei buscar. Disse-lhe Jesus: Maria. Voltando-se ela, exclamou em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: Não me retenhas, porque ainda não subi a meu Pai, mas vai a meus irmãos e dize-lhes: Subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena correu para anunciar aos discípulos que ela tinha visto o Senhor e contou o que ela tinha falado. Na tarde do mesmo dia, que era o primeiro da semana, os discípulos tinham fechado as portas do lugar onde se achavam, por medo dos judeus. Jesus veio e pôs-se no meio deles e disse-lhes a eles: A paz esteja convosco. Dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se ao ver o Senhor. Disse-lhes outra vez: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio a vós. Depois destas palavras, soprou sobre eles, dizendo-lhes: Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Aqueles a quem o retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Os outros discípulos disseram-lhe: Vimos o Senhor. Mas ele replicou-lhes: Se não vir nas suas mãos o sinal dos pregos, e não puser o meu dedo no lugar dos pregos, e não introduzir a minha mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, estavam os seus discípulos outra vez no mesmo lugar, e Tomé com eles. Estando trancadas as portas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Introduz aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Põe a tua mão no meu lado. Não sejas incrédulo,
mas homem de fé. Respondeu-lhe Tomé: meu Senhor e meu Deus. Disse-lhe Jesus: creste, porque me viste. Felizes aqueles que creem sem terem visto. Fez Jesus, na presença dos seus discípulos, ainda muitos outros milagres que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, o Senhor ressuscitou. O Senhor sofreu tanto como vimos antes, por amor a nós, mas Ele ressuscitou. Ele venceu a morte, meu irmão, minha irmã. Ele abriu-nos o caminho para a nossa salvação. Ele abriu-nos o caminho para o céu. E Ele quer receber-nos no céu. Ele, meu irmão, minha irmã, quando Ele ressuscitou, primeiro, a que mais viu é aquela que procurou primeiro a Jesus. Maria Madalena, ela era pecadora, mas ela esteve diante de Deus e derramou-se diante de Jesus. Ela se humilhou pedindo perdão pelos seus pecados e ela foi perdoada. E ela foi aquela a quem primeiro procurou o Senhor. E ela foi até o sepulcro e ela chorava porque ela não via o corpo do seu Senhor. Mas quando Jesus falou com ela de forma geral, no primeiro momento, Maria Madalena pensou que ele era o jardineiro e pediu: Senhor, me fala onde o Senhor colocou, que eu vou buscar. Ou seja, ela está pronta para buscar o Senhor onde quer que Ele esteja. Mas aí, Jesus vira para ela e fala: Maria. Jesus chamou-a pelo nome. E quando Jesus chama ela pelo nome, ela não tem dúvida nenhuma. É o Senhor, Rabone, que quer dizer mestre. E a felicidade foi tão grande ali que ela correu para contar para os apóstolos, né? E veio Pedro, que o primeiro papa, a quem Jesus colocou as chaves da igreja em suas mãos. E veio também, né, São João Evangelista. São João, como era mais novo, ele correu mais rápido na frente. Só que ele não entrou. Ele ficou às portas esperando, porque ele respeitou aquele que tinha as chaves, que era Pedro, que era mais velho, não conseguiu correr tão depressa quanto ele. E, meu irmão, minha irmã, se sinta no lugar de São João Evangelista. Jesus te ama. Sabe por que fala que Jesus o amava? Porque ele era aquele que acreditava primeiro, ele não precisava de tantas provas. Ele simplesmente acreditava, ele se lançou a acreditar em Deus, ele não tinha dúvidas. Fala que ele ficou lá de fora esperando, ou seja, ele era obediente à igreja. Ele era obediente àquilo que Jesus falava, e é por isso que Jesus o amava. Seja também São João Evangelista. Então, ele ficou esperando, ele foi humilde, ele sabia da sua pequenez, ele sabia que ele tinha que respeitar aquele que era São Pedro. Ele tinha que respeitar Pedro, que és pedra, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. Ele tinha que respeitar. Então ele esperou, mas aí depois que São Pedro entra, ele vai atrás. E quando ele vê aquele lugar que não tinha o corpo de Jesus, no Evangelho ele está escrito, e ele creu. Ele não precisou de mais nada. Ele creu. Então, meu irmão, minha irmã, sejamos como São João Evangelista. Peçamos a Ele que nos ensine a amar o Senhor com todas as forças e a crer de verdade, sem nada de provas. A crer. Vamos pedir a São João Evangelista que nos ajude, que interceda por nós, para que nós saibamos crer como Ele, para sermos também esse discípulo amado do nosso Senhor Jesus.
Diferentemente de São João Evangelista, nós temos Tomé, chamado Dídimo. Nós temos ele, a figura dele. Todos são apóstolos amados de Jesus, todos eles. Só que tem aqueles que têm facilidade em crer, tem aqueles que se abrem, que rasgam o seu coração para crer no Senhor. E tem também, por outro lado, aqueles que se fecham e que só querem acreditar se colocar as mãos, se o corpo terrestre experimentar aquilo. Tem uns que, como São João Evangelista, que a alma está pronta para crer. Outros precisam que o corpo o ajude a crer, como São Tomé. Então, Jesus apareceu aos discípulos, só que Tomé não estava presente. Naquele mesmo dia, Jesus apareceu para os discípulos, só que à tarde, né? Tomé não estava presente. E os discípulos todos contaram para ele que tinham visto o Senhor. Com certeza os discípulos contaram que viram a mão de Jesus, porque Jesus mostrou a mão. Mostrou o lado para eles, né? O lado que eles falam é o peito aberto, onde aquele guarda transpassou a espada. Enfiou a espada no coração de Jesus, que saiu sangue e água, que nós lemos ontem. Então, mas Tomé viu os milagres que Jesus realizou em vida. Tomé estava com Jesus e mesmo assim Tomé duvidou. Aquelas pessoas que ele estava convivendo, que ele já acreditava também, ou aquelas pessoas eram os irmãos deles, irmãos em Cristo, todos os apóstolos, vivendo junto há 3 anos, né? E ele ainda duvida, ele fala, se eu não ver a mão, se eu não pôr o dedo nas chagas do Senhor, eu não vou acreditar. E Jesus, depois que eles contaram, Jesus não estava presente, como se diz, em corpo e alma ali, como ele estava antes. Mas eu quero que vocês saibam, meu irmão, minha irmã, que Deus tudo vê. Jesus viu ele falando isso, assim como Jesus vê você agora. Jesus está te vendo agora. Se você está acreditando ou não está acreditando, o que você está fazendo, o que você fez 5 minutos atrás, Jesus está te vendo. Jesus vai ver o que você vai fazer daqui 5 minutos depois que acabar esse vídeo. Jesus está vendo agora que você está vendo esse vídeo. Então, Tomé falou isso e Jesus viu isso. Da próxima vez que Jesus apareceu, ele não precisou que os outros discípulos contassem para ele, porque ele viu mesmo. E como ele vê agora, todos nós. Jesus é Deus, Jesus tudo sabe. Jesus sendo Deus e Deus sendo Deus, a Santíssima Trindade, sabe, meu irmão, minha irmã, o que vai pelo seu pensamento. Às vezes a sua feição nem muda de expressão, mas ele sabe o que está lá no íntimo do seu ser. Ele sabe tudo. Então, quando Jesus aparece para Tomé, ele fala, olha minha mão, põe o seu dedo na minha mão, põe o seu dedo aqui no meu lado, onde o soldado traspassou a espada, e creia. Não sejas incrédulo, mas fiel. Ou seja, meu irmão, minha irmã, quando nós não cremos em Jesus, não é só a falta de crer, é a infidelidade. Você viu como Jesus falou para Tomé? Não sejas incrédulo, mas fiel. O que ele quer dizer? Que a falta da nossa fé, quando nós temos falta de fé, quando nós duvidamos da palavra de Deus, nós não é uma simples dúvida, é infidelidade. Então, meu irmão, minha irmã, eu te convido, vamos pedir o Espírito Santo, porque o Jesus está com o Pai e Ele nos manda o Espírito Santo. Senhor, dai-nos teu Espírito Santo para que eu seja fiel, para que eu creia com todo o meu coração, porque o Senhor fez tudo por mim, o Senhor morreu, o Senhor ressuscitou. Muito obrigada, Senhor Jesus, por abrir o caminho para a minha salvação. Eu quero ser fiel, Jesus. Eu não quero ser incrédula. Eu quero ter fé. Eu quero crer na tua palavra, em toda ela. Eu quero crer na tua igreja, porque a tua igreja foi
instituída por ti, Senhor. Só na tua igreja nós temos os sacramentos. Assim como Jesus falou para os apóstolos que ali estavam no lugar, né? No seu lugar. Jesus enviou eles em seu nome. Meu irmão, minha irmã, não duvide. Sejas fiel, não incrédulo, mas fiel. Não duvide que o sacerdote, as mãos do sacerdote são as mãos de Cristo nesse mundo. E Jesus falou para eles: vai, pregai o evangelho. A quem vós perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem vós não perdoardes os pecados, eles lhes serão retidos. Jesus foi direto e reto. Então você, meu irmão, minha irmã, que pensa, que passou na sua cabeça ou que alguém, enganado pelo inimigo de Deus, tentou convencer você que você não precisa de um sacerdote para te perdoar os pecados, eu sinto te informar, você precisa. Jesus mandou os apóstolos do Senhor. Foram chamando mais apóstolos, e aqueles apóstolos que dedicavam sua vida para Cristo, hoje são os sacerdotes. Tu és sacerdote para sempre. Então, meu irmão, minha irmã, o sacerdote está no lugar de Cristo. Vamos buscar os sacerdotes, vamos confessar os nossos pecados e vamos pedir. Aquele sacerdote, a pessoa humana pode ter pecado, mas naquele momento da confissão, ele não é um sacerdote. Ele não é um homem qualquer, ele é Jesus. Ele é o sacerdote verdadeiro que é Jesus. Ele está ali no lugar de Cristo. Então, meu irmão, minha irmã, não deixe você ser enganado por qualquer pessoa que te diga que você não precisa se confessar como sacerdote. Porque se o sacerdote não te perdoar os pecados serão retidos. Significa que você vai ficar guardando eles. Quem nesse mundo quer guardar pecado, gente? Pecado traz maldição. Pecado traz sofrimento, traz dor. Cada pecado que você comete é uma corrente que você se deixa acorrentar pelo inimigo de Deus. Quanta gente aí está vivendo cheio de corrente, escravizado pelo demônio por conta de cada pecado que cometeu? Corre, busca o sacerdote, deixe que ele, naquele momento que ele está atendendo a confissão, que ele está no lugar de Cristo. E ele tem o poder que Jesus o investiu de perdoar os seus pecados. É uma graça, meu irmão, minha irmã, é uma graça grande demais. Nós temos a grande chance, a grande graça que Jesus deixou de simplesmente abrir o nosso coração para um sacerdote e falar os seus pecados, e Deus ali lava a nossa alma. Corta, quebra as correntes que nos escraviza com o demônio. Então eu te convido, meu irmão, minha irmã, abra o seu coração para Deus, busque a reconciliação. E Jesus ressuscitou. Jesus abriu-nos o caminho para o céu. Ele só está esperando a sua atitude agora. Porque Jesus já teve todas as atitudes que ele podia ter. Agora é a sua vez. Então, fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Gostou do nosso vídeo? Então nos ajude a levá-lo a mais pessoas. É só clicar no ícone curtir logo abaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Muito obrigada!